Tá ok, tá certo. Então, assim, a gente, deixa eu só ver se... Nós temos aqui alguns gestores, né, que já chegaram, o Cleilson, a Simônia, nós temos a Thaís está aqui, Thaís do Crato, João Paulo do Crato. Acredito que as meninas devam estar entrando aos poucos, porque estão concluindo as atividades, enfim. A razão de ser desse momento, nós já expusemos para as equipes, né, a importância de ouvir os relatos e as experiências que vocês tiveram frente da base diversificada, considerando a importância que a base diversificada tem para consolidar a imagem do modelo de educação SESC. Então, é super relevante esse momento para que as pessoas possam sentir um pouco como foi que o trabalho fluiu. Evidentemente que nós vamos levar em consideração tudo o que aconteceu, o isolamento social, a pandemia, os impactos emocionais que esses fenômenos causaram na vida de todos nós, não só dos alunos, mas nas nossas vidas também, né? Então, assim, e mesmo a despeito de todas essas adversidades, podemos afirmar que obtivemos êxito na execução da proposta, com as limitações, não é? Com todos os desafios, e acredito eu que ano de 2021, seja ele remoto, híbrido ou presencial, nós vamos fazer muito mais, muito melhor do que fizemos agora, porque já temos a experiência, né? Já temos a expertise, já sabemos quais foram os erros cometidos, o que não podemos mais repetir, e é interessante para essas equipes que vão dar início a esse trabalho, porque já vão começar com, digamos assim, a discussão toda postas em pratos, né? Não terão mais que sofrer tanto a partir da experiência vivida de vocês, embora sejam dois segmentos distintos, mas eles são complementares, né? Fundamental 1, Fundamental 2, um é continuidade do outro, então vai ser muito importante esse feedback de vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer a apresentação. Ao final da apresentação, a gente abre para, se houver alguma pergunta, algum questionamento. De todo modo, acredito que essas perguntas e questionamentos vão chegar mais adiante, depois que as equipes assistirem, né, a apresentação com o link que vai ser enviado, e aí eu encaminho a vocês lá através do grupo, mas acredito eu que esse momento inicial, esse contato, ele será fundamental para um bom andamento do trabalho em todas as escolas e de forma mais uniformizada e equitativa, tá bom? Pois, gente, fica à vontade, obrigada, agradeço demais a disponibilidade. Jamile, Andréia, Sandras e David são os professores que estão à frente desse grandioso projeto, com muito êxito, com muita parceria. Essa parceria é fundamental e eles vão falar da importância disso para todos nós. Fiquem à vontade. Olá, galera, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer vocês aqui às 18h10, presentes aqui, para que possa, né, apreciar as vivências que nós tivemos na Escola Educar Sesc Fortaleza. Colocando aí, como a Magda falou, primeiramente, para que esse projeto ele possa dar certo, né, os professores eles têm que estar em total harmonia, têm que estar em total consonância. Somos compostos pela disciplina de Ética e Cidadania, que quem vos fala aqui, professora Jamile Nogueira, mas também estou na base comum com o ensino religioso. Aí a professora André de Cultura Digital, logo mais ela vai falar, a professora Sanders e professor David. Aqui, falar breve sobre a minha formação acadêmica, que eu tenho licenciatura plena em História e Geografia, fazendo especialização agora, concluindo Tecnologia da Aprendizagem, estou cursando o 8º semestre em Direito. Aqui estão meus contatos, né, caso vocês apresentem alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, até mesmo para compartilhar algum material, estarei totalmente disponível. E também o meu e-mail institucional. Pode passar, Andréa. Então, essa disciplina de Ética e Cidadania, primeiramente, existe uma pergunta a se realizar.
né? Como é que a escola ela pode contribuir, como é que ela pode promover para a formação de um sujeito ético e comprometido com a cidadania? Então, essa disciplina, ela oferece subsídios, né, para se promover uma cidadania consciente e ativa, não somente dentro da escola, assim também como fora da escola. Pode passar, André. Então, através disso, para promover essa cidadania, né, de uma forma consciente, de uma forma ativa, foi dado subsídios aí para os nossos alunos, né, através de alguns instrumentos jurídicos, né, instrumentos institucionais, né, que fazem parte aí do Estado Democrático de Direito, né, indo desde a nossa Constituição Federal até mesmo o nosso regimento escolar, né, que nós trabalhamos esse regimento escolar dentro de sala de aula, em consonância também em parceria, pode voltar, Andréa, em parceria com o Serviço de Orientação Pedagógica e também a supervisão pedagógica, sempre oferecendo esse suporte. Lembrando que para se trabalhar esse regimento escolar, ele deve estar em consonância, tem que estar ligado aí o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Para o melhor aí do nosso jovem, para o melhor da nossa criança e do nosso adolescente, que é o nosso público-alvo. E vocês devem estar se perguntando, né, o que é que foi promovido ao longo dessas aulas para que pudesse evidenciar aí esse exercício da cidadania. Pode passar, Andréa. Então, foi promovida algumas ações, né, dentro da escola, algumas ações democráticas, né, que evidenciam aí essa cidadania, onde nós tivemos o nosso projeto Líder de Turma, né, do 6º ano ao 9º ano, que nas aulas foram promovidas, foram dadas algumas características, né, pertinentes ao nosso Estado Democrático de Direito, e também para que possa fortificar esse modelo escolar, que é o quê? Que é a voz ativa aí dos nossos alunos, né? Que é o modelo escolar democrático, e que eles puderam entender um pouco sobre o funcionamento aí das eleições, e afinal, que eles pudessem compreender os seus direitos e também os seus deveres, né? Que também estudamos aí, né, nesse regimento escolar, e através desse projeto de líder de turma, eles puderam evidenciar aí a importância, né, deles saberem esses direitos e desses deveres, e também para que eles pudessem já participar, né, e ter essa voz ativa, né, na participação de algumas atividades promovidas na escola. Pode passar, Andréa, por gentileza. Então, vimos quais características, né, que o líder ele tinha que ter, né, qual seria o papel do líder, né, onde fizemos aí a diferenciação, né, entre duas palavrinhas, né, que é a autoridade e o autoritarismo, né, onde ele conseguiu perceber, né, que ele iria ter o papel de quê? De levar, né, o que a turma, né, algum problema ou alguma sugestão que viesse a existir, aí a gestão da escola. Vimos as características que um líder ele tem que ter, né, para que ele pudesse desempenhar com êxito aí as suas atividades. Vimos as tarefas do líder. Pode passar, Andréa. E aqui, né, foi juntamente com o Serviço de Orientação Educacional, né, que é a professora Michele Páscoa, nas aulas de Ética e Cidadania, onde nós desenvolvemos aí, ao longo de 2 semanas, né, a apresentação desse projeto, né, dando continuidade ao que nós estávamos vendo aí na aula de Ética e Cidadania, né, onde eles puderam tirar algumas dúvidas, onde eles puderam conhecer, né, até mesmo o processo aí eleitoral, e eles puderam participar ativamente aí dessas eleições. Aqui, né, foi as eleições, né, onde foi por meio aí do voto direto, né, nós estamos em um Estado democrático de direito, onde eles puderam, onde aqueles, né, que foram escolhidos como representantes, que se colocaram
à disposição aí para a votação, né, os alunos, eles puderam conhecer as suas propostas, né, que nas aulas também de ética e cidadania, eles construíram essas propostas, eles apresentaram essas propostas, e nesse dia aí das eleições, eles puderam aí realizar a escolha deles, né, e eles puderam perceber, né, quais aqueles representantes, né, do líder e vice-líder mais ficaria próximo aí aos anseios de sua sala de aula. E aqui foi a nossa solenidade, né? Lá na nossa escola é comum, né, uma vez por semana, ter aí o hasteamento da bandeira, né, e ter o hino nacional, né? E essa solenidade aconteceu nesse dia do hasteamento aí da bandeira, né? Onde esses alunos eles puderam participar de uma formação, tá certo? Onde foi mostrado como ia acontecer, né, esse período no qual eles estavam aí como líder e como vice-líder, e aqui nesse dia foi o dia aí da posse deles. Pode passar, Andréa. Foi promovido também em meio a isso. Isso aqui, gente, que eu estou falando, até então, era no momento que nós estávamos de forma presencial, tá certo? Foi desenvolvido um projeto Valores, né, multiculturalidade e inclusão, que esse projeto foi um projeto no período do Carnaval, né, onde foi trabalhado juntamente a base diversificada e também a base comum, com o ensino religioso e também a professora de redação, tá certo? Onde nós aqui trabalhamos, né, nesse sentido, porque nós sabemos que o nosso país, ele é um país plural, né? Nós sabemos que o nosso país, né, existe essa diversidade de cultura, e também sabemos aí que na nossa escola, nós somos uma escola inclusiva, né, então vimos aí a necessidade de se criar, né, e se desenvolver, melhor dizendo, um projeto voltado para a multiculturalidade e também para a inclusão. Volta só no anterior aí, por gentileza, André, o anterior, por favor. Pronto. Aqui foi uma história em quadrinhos que foi As Descobertas de Ju, onde falou sobre respeito. E quem desenvolveu essa história em quadrinhos é um aluno de inclusão, que é o aluno Levi, que ele está aqui nesse próximo slide, tá certo? Esse que se encontra aqui à direita, abraçado comigo, que ele desenvolveu essa história em quadrinhos falando sobre a importância do respeito, né? Inclusive, ele até nas aulas de ética e cidadania, ele comentou essa importância, tendo em vista que nós temos semelhanças, mas que nós temos diferenças, mas dentro de tudo isso, é importante, né, essa valorização e esse reconhecimento do outro. O Levi, como eu já havia dito, né, ele é um aluno de inclusão, ele é um aluno autista. E aqui, à esquerda, é o nosso aluno também de inclusão, o aluno Murilo, né, que nós chamamos ele lá é o nosso amigão, né, porque ele sempre aí, ele está ajudando nas atividades desempenhadas em sala de aula. Claro que tem as suas limitações, mas mesmo dentro das suas limitações aí, ele desenvolve, né, o que é proposto. Aí, então, chega o nosso baile carnavalesco, né, onde a professora Jailana, ela promoveu, né, uma banda, né, juntamente com a professora Sanders, que está aqui na nossa sala virtual também, né, Sanders, de Educação Financeira, né, onde houveram esses ensaios, né, e nesses momentos de ensaios, anteriormente, nós falamos aí dessa importância, né, que nós temos aí, desse reconhecimento do outro, né, perpassamos em algumas áreas do território brasileiro, mostrando essa tradição cultural, né, vimos aí como foi a chegada do carnaval em território brasileiro, e dentre outras características. André, tu pode deixar rolar só um pouquinho esse vídeo aí? É um vídeo aí, por gentileza. Ele não está pegando aqui. Não está passando? Ele vai, continua com a papel.
Vou ver aqui se eu consigo baixar ele no WhatsApp. Tá. Então, esse vídeo aqui, ele estava só mostrando aí um pouco do trabalho da Culminans, né, da professora Jailana, que é a nossa professora de redação, que também é outra pessoa, assim, muito parceira, né, sempre está presente aí nos projetos da escola, sempre também dá sugestão de como se pode trabalhar, né, juntamente aí com a disciplina de redação. Pode passar, Andréa. Pronto, aqui foi uma dinâmica que nós desenvolvemos, né, dentro da sala de aula, falando ainda sobre os valores, né, que foi a teia da vida, onde nessa dinâmica eles puderam perceber essa interdependência, né, de nós, seres humanos, né, que nós dependemos aí e um do outro, né, e que a partir do momento que se um soltasse uma teia dessa, ao final aí não daria certo. Pode continuar, professora Andréa. Foi promovida também ações contra o bullying, né? Essas ações contra o bullying foi também aí nas aulas de ética e cidadania, juntamente com a professora de cultura digital, e onde ela falou sobre o cyberbullying, ela vai falar um pouco mais quando ela for apresentar, e também com o serviço de orientação pedagógica e também a supervisão pedagógica, sempre passando em sala de aula, né, para falar aí da importância, né, da não realização desse bullying, e foi sugerido até mesmo por eles, né, pelos próprios alunos, dessa necessidade deles estarem o quê? Deles estarem criando ações preventivas de combate ao bullying, né, onde foi desenvolvida aí a chamada Brigada do Bullying. E o que era essa brigada do bullying? Eram ações, né, que eles ficaram desenvolvendo ao longo do ano para que eles pudessem promover justamente o quê? Promover essa certa conscientização para que as pessoas, para que os alunos, eles não viessem a cometer aí esse bullying dentro da escola. Vimos características, né, o que vimos aí que o bullying não é somente agressões físicas, né, envolve também questões psicológicas e etc. Aí aqui foi o momento, né, que eles ficaram divididos na sala de aula em grupos, né, ficaram divididos no que chamamos de quê? De estações, né, e dentro de cada estação dessa tinha uma determinada problemática, né, e dentro dessa problemática eles buscariam ações de como poderia combater aí ao bullying. E aqui, nessa imagem, né, foi quando eles ficaram dispostos para a construção aí de material concreto, né, com referência a cartazes, para que eles pudessem aí compartilhar na escola no horário do seu intervalo. Esse projeto não é um projeto momentâneo, é um projeto é um projeto contínuo, né, que é para ser desempenhado aí ao longo do ano. Pode continuar, Andréa. Aí aqui, né, dentro disso também foi trabalhado juntamente com inteligência emocional, né, que ele trabalhou o autoconhecimento, né, nós trabalhamos dentro de ética e cidadania essa questão do autoconhecimento, mas dentro de quê? Dentro da perspectiva de quê? Dentro da perspectiva do eu como cidadão, né, quais são as características, né, que nós temos, o que é que me faz ser um cidadão, tá certo? Que é o quê? Que são os nossos direitos e os nossos deveres, mas sempre foi também se colocado, né, a importância, até que eu esqueci de falar no início a vocês, com relação aos documentos de cidadãos identitários, né, o que promove aí a identidade, né, de cada um de nós, e dessa importância, né, de nós termos aí esses documentos. Então, aqui, esse trabalho desenvolvido com inteligência emocional é como eles se viam, certo? Onde foi promovido, dentro de sala de aula, oficinas, onde eles mesmos foram mentores aí dessas oficinas, né? Com referência ao autorretrato, onde eles puderam, né, dispor aí de técnicas de desenho. Foi muito legal, foi muito proveitoso e foi muito bacana. Aí está o exemplo aí de um autorretrato
que foi feito por um aluno nosso do 8º ano C, Arthur. E, então, chegou a pandemia, né? Mas, como diz um professor meu, o trem não pode parar. Sabemos que houveram algumas dificuldades, mas não foram essas dificuldades, né, que fizeram com que nós, na escola, parássemos. Muito pelo contrário, nós passamos aí a intensificar principalmente essas ações, né, sabendo que a base diversificada, gente, ela que vai dar a identidade da escola. É o que eu sempre comento, né, com os meus companheiros lá da escola, é como se ele fosse o sustentáculo, né, dela. É ele que vai dar essa identidade, né, é ele que vai reconhecer aí, né, a nossa escola, certo? Aí foi promovida aí alguns trabalhos, né, com referente a algumas problemáticas que nós trabalhamos, né, falamos aqui sobre a cidadania e os direitos humanos, né, onde, inclusive, quando estava se falando, pode voltar, Andréa, quero só fazer uma ressalvazinha, quando estava se falando sobre direitos humanos, né, nós sabemos, né, que dentro dos direitos humanos, que o Brasil é signatário e que lá garante os meus direitos fundamentais e que a educação e dentre outros, né, ele não possa ser ferido. Aí teve um aluno que me perguntou assim, professora, quer dizer, então, que se eu tenho esse direito, né, de liberdade, esse direito de ir e vir, por que eu tenho que ficar em casa em isolamento social? Gente, esses nossos alunos, eles são muito críticos, viu? Então, aí foi dentro disso, né, foi dentro dessa pergunta dele que foi proposta aqui essa atividade que teve auxílio da professora de cultura digital, né? Volta lá, André, só um pouquinho, certo? Né, onde, né, falou aí sobre os direitos humanos e a proteção do direito à saúde em tempos de Covid-19, né, onde eles mostraram a importância desse isolamento social, que é cuidar de si, cuidar do outro, entra até a questão da responsabilidade social, né, para o combate aí da pandemia. Aí eles falaram até foi tão incrível que eles falaram, nesse segundo trabalho aqui, ele fala aí das propostas de vacina, né, que tem que ser acessível aí a todas as pessoas, né, a todos os cidadãos, né, para que pudesse garantir a qualidade de vida. Olha a criticidade desse aluno, né, ele já tem aí, né, essa visão. Aí, a posteriori aqui, nesse próximo slide, trabalhos que foram desenvolvidos, né, sobre atitudes de paz, né, de dentro daquele momento, como é que eles poderiam, né, mandar uma mensagem de paz aí para as outras pessoas, onde eu achei incrível também deles, né, que eles escolheram justamente mídia social aqui, ó, fez como se fosse um tablet, ó, esse primeiro trabalho, onde falou justamente aí dessa importância, né, da solidariedade. Nesse segundo trabalho aqui, eu achei interessantíssimo que colocou que é a importância de não falar somente na prevenção do suicídio no Setembro Amarelo. E nesse outro trabalho aqui, né, que foi o trabalho de um aluno autista, né, que é o Johnny Walker, lá da escola, do 8º ano C, que ele falou aí um pouco dessa importância, né, da promoção dessas atitudes de paz. Pode prosseguir, Andréa. Aí aqui tem mais outros trabalhos, né, mostrando aí sobre essa responsabilidade social. Continua, Andréa, por gentileza. Aqui mais outros trabalhos. Se vocês prestarem atenção, né, eles utilizaram, né, as mídias, a simulação aí das mídias sociais para que eles pudessem, né, transmitir aí essa mensagem de paz. O interessante é que quando eu pedi para que eles fizessem um trabalho para a transmissão dessas atitudes de paz, né, para que pudesse promover essa ação, em nenhum momento eu disse a eles, né, que evidenciassem as mídias sociais, mas se vocês prestarem atenção, em todos esses trabalhos, eles mencionaram aí essas mídias, né, essas mídias digitais. Já deve se imaginar,
né, o porquê, né, que foi o período aí de isolamento social, né, que era o momento de interagir com as outras pessoas. Aqui, né, foi um trabalho também desenvolvido com a professora de redação, né, esse trabalho começou no início do ano, né, que é os youtubers e o protagonismo estudantil na era digital, né, onde esses alunos do 9º ano, eles seriam espécies de monitores, e eles iriam gravar pequenos vídeos, né, de até 5 minutos, de alguns assuntos que fossem relevantes para outras pessoas aí, que, por acaso, né, pudesse aí haver alguma dificuldade, tá certo? Ele falou aqui nesse vídeo, foi sobre os direitos humanos e a importância deles saber esses direitos humanos, até mesmo, que eu achei interessante, no final desse vídeo, ele mostra, né, que nas redações, né, desses processos seletivos, né, eles não podem ferir nenhum tipo desse direito humano, porque senão a sua nota irá ser zerada. Eu achei interessante que ele teve aí, né, essa sacada para poder dar esse toque aí para a galera. Pode prosseguir, Andréa. Aí aqui os momentos de interação com nossos alunos, que foi através do WhatsApp, né? Está falhando o microfone. As aulas, elas foram gravadas. Jamile, mexe aí no teu microfone. Tá falhando. Gente, Pronto. Pronto, Jamile, Pronto, restabeleceu? Pronto, restabeleceu a conexão. André, dá só um pouquinho aí, por gentileza. Pronto. Aí, nesses momentos de interação, pronto, pode passar para o outro. Aí foi desenvolvido, na terceira etapa, foi o projeto de História em Quadrinhos e o Jovem Digital, onde cada sala de aula foi proposto um tema, onde esse tema, ele era um tema multidisciplinar, que não envolvia somente a base diversificada, mas como também a base comum, né, que participou desse projeto, que foi a área de artes e também aí a área de educação física, tá certo? Onde vocês podem perceber que eles não utilizaram nenhum recurso extraordinário. Ele utilizou aqui o celular, né, com a câmera aí fotográfica, né, e ele fez aí esses balões, né, para que pudesse elaborar a sua história em quadrinhos. E na quarta etapa foi desenvolvido também o projeto Avatar e Curiosidade Histórica, também desenvolvido aí com essas disciplinas da base diversificada e também de educação física e artes, tá certo? Agora, o professor David, ele vai falar sobre as suas experiências de inteligência emocional. Bora lá? O David, aí. Pronto, boa noite a todos. E a gente vai dar continuidade aqui para... Todos estão me escutando muito bem? Tranquilo. Sim. Pronto, eu vou compartilhar aqui os meus slides. Espera só um minuto aqui de vocês, rapidinho. Pronto. Bom, todos estão vendo meus slides aí? Abrindo agora, né? Tá abrindo agora. Ok. Bom, sou David Moraes, professor de Geografia, como falou a professora, e também professor de Inteligência Emocional, né? Na Escola do CACESC. E aqui eu já venho cursando após Educação Socioemocional, também passei por cursos
Líder Coach e Dicção Oratória, ambos no Senac, né? Me ajudaram muito para trabalhar isso com essa disciplina com os alunos, e a comunicação não violenta. Gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, um livro que virou um livro de cabeceira dentro da disciplina Inteligência Emocional. É um livro que ele, a partir daí, começou-se a todas as pessoas de vários países terem o contato com a inteligência emocional. Um livro de Daniel Goleman, onde ele se preocupava como equilibrar esse coeficiente de inteligência com o coeficiente de emoções. Ele falava que há algum tempo, principalmente na década de 70, as pessoas estavam preocupadas principalmente com o QI. E aí as pessoas estavam preocupadas em sempre buscar conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E deixavam um pouco de lado as emoções e muitas vezes não sabiam lidar com as emoções, tendo uma identificação de todas elas, porque todos nós somos pessoas que temos raiva, que temos tristeza, que temos alegria, mas algumas pessoas têm mais equilíbrios e outras não. E ele queria trazer esse equilíbrio dos dois pontos cruciais do nosso cérebro, que é o QI e o QE. E dentro da inteligência emocional, a gente pode entender um pouco sobre o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação e a gestão de relacionamentos. É interessante levar em consideração isso, por quê? Porque esses quatro são os 4 pilares da educação socioemocional. Esses são os 4 pilares da inteligência emocional. E eles é que vão se complementar e a gente vai perceber isso durante os projetos que foram acontecendo durante o ano, né? O autoconhecimento é o primeiro passo. A gente precisa ter um autoconhecimento para a gente poder ter uma autoempatia, vamos dizer assim. E a partir daí ter um autocontrole, né? Para que te motive, principalmente nossos alunos, não só a essa inter-relação dentro da escola, mas também na comunidade escolar, mas também no mundo e lá na frente no mercado de trabalho. A ideia é essa, né? E a partir daí, quando ele se motiva, ele vai ter uma gestão bem melhorada de relacionamentos. Dentro dessa gestão de relacionamentos, e lá na frente eu vou falar um pouco sobre a comunicação não violenta, que está totalmente ligada a isso. E enquanto a gente ia trabalhando esses pontos, no primeiro bimestre a gente foi destrinchando aos poucos cada um, porque depois alguns deles foram sendo utilizados lá na frente. Os alunos produziam o diário de bordo. O que é o diário de bordo? Não sei se vocês já assistiram, tem um filme muito bacana, que vocês lembraram, vocês vão falar aí, que é uma professora que ela trabalha com os alunos essa história de estar escrevendo escritos, alguma coisa. Ela começa a escrever, convidar os alunos a escrever no caderno o dia a dia deles, e ela passa a entender a realidade dele, e eles passam a entender as próprias realidades e por que que eles agem daquela forma, que contexto social, que contexto familiar, que contexto psicológico ele tem para ter aquelas ações puramente emocionais, né? Então, o diário de bordo serviu muito para eles. Um segundo livro muito utilizado, e eu indico a vocês também, inclusive ele foi comentado no congresso que nós tivemos do SESC, né, aqui em Fortaleza, é A Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Esse livro também é um livro de cabeceira, é um livro que a gente tem navegado bastante dentro das nossas concepções, dentro da inteligência emocional, importante, e ele está embasado em 4 pilares, para que você tenha um processo de comunicação não violenta. O primeiro, Marshall nos convida a observar sem julgar. E é o que de fato tem acontecido muito em nossa sociedade, né? O segundo pilar são os sentimentos. Que sentimentos nascem em cada um de nós. E terceiro passo do processo são as necessidades, porque por trás de todo sentimento tem necessidades. E o quarto pilar, pedir para melhorar a vida. Como pedir? Da melhor forma. E tem uma frase muito bacana que ele fala que a questão não é o que você fala, mas como fala. Alguém pode perguntar assim, e na prática? Eu estou aproveitando e apresentando para vocês algumas referências bibliográficas de teoria, porque na prática, juntando os dois, a comunicação não violenta e a inteligência emocional, a gente pôde mergulhar na empatia e na compaixão. Por quê? Porque no segundo bimestre a gente passou a trabalhar, de fato, depois de a gente ter trabalhado muito a teoria, o diário de bordo, ou identificando os próprios sentimentos, e vídeos foram apresentados, como por exemplo, Divertidamente, que ele fala de uma forma muito interessante, né, e bem leve sobre os sentimentos que nós temos, a gente passou a trazer essa autoconsciência dos alunos. A intenção era essa. Primeiro entender para depois a gente se conscientizar e colocar isso em prática. Por quê? Porque é um convite que ele faz de uma comunicação intrapessoal e interpessoal.
Primeiro foi intra, e agora inter, trazendo a conscientização do respeito ao aluno inclusivo. Foi bacana isso, pessoal, porque no 8º ano nós temos vários alunos inclusivos, e um deles, João Arthur, ele era um aluno que no começo do ano ele tinha uma dificuldade muito grande em controlar sua raiva. E o João Arthur, podemos dizer que uma das coisas interessantes que a gente pôde, dentro das disciplinas diversificadas, perceber nos alunos que são ditos inclusivos, era que eles queriam estar a par da responsabilidade desses projetos. E o João Arthur, ele se colocou à frente para trabalhar um projeto de conscientização do dia do respeito ao aluno, a pessoa inclusiva, né? A pessoa inclusiva. E é interessante porque já estava planejando tudo, ele criou uma equipe com mais 5 outros alunos da sala, e juntos iam movimentar toda a escola, ia falar em público lá numa dessas solenidades que a professora Jamile colocou, mas infelizmente nós paramos na prática na escola por conta da pandemia. Um outro projeto muito bacana foi a Empatia Check. A Empatia Check era também alunos do 8º ano, que eles recebiam, tinha um carteiro que ia receber as correspondências, que ia receber as mensagens escritas dos alunos, e muitas vezes esses alunos não se identificavam, quem queria se identificava, quem não queria também não se identificava, e ele ia distribuir nas salas essas mensagens de motivação entre eles alunos, né? E também nós tivemos no 9º ano manhã o Abraço Empático, um projeto maravilhoso que nós fizemos, que eles fizeram, né, no território da escola, e ali eles faziam cartazes convidando a dar um abraço, e a partir daí surgiu uma conversa, e depois essas experiências eram compartilhadas em sala de aula, nas aulas de inteligência emocional. E o que eles sentiram ali, o que as pessoas que foram abraçadas sentiram, muito bacana. E essa foto aí eu quis destacá-la, que é uma foto dos papos empáticos no jardim. Esse aluno que está aí um pouco de lado para a gente, o Guilherme, juntamente com o João Arthur, que está lá do meu lado, eles dois encabeçaram, juntamente com os 9º anos, é como se fosse, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, não tem um Alcoólicos Anônimos? Pronto, o AA. Aí era como se fosse um encontro de alunos para ter essas conversas, essas trocas de experiências, de desafios de vida, tanto na escola como fora dela, e de como é que a empatia podia ser um grande instrumento de enfrentamento desses desafios de forma muito pacífica. Nós tivemos aí 3 encontros maravilhosos, não só no 9º ano, o 9º ano encabeçava, mas participavam alunos do 6º, do 7º e do 8º. Era uma vez por semana, bem bacana. E aí, no 2º bimestre também, já em junho, a gente trabalhou muito a questão da consciência musical, a música nordestina. Aliado a isso, os valores culturais e a comunicação não violenta. Como é que era visto a letra como é que ela era escutada, sentida, como é que o nordestino, o agricultor, a família do agricultor era vista por eles através das músicas, né? Como é que eles enxergavam tudo aquilo, fazia um diálogo com o que é sucesso de hoje, né? Chamado de principalmente o forró. E aí a gente foi entender a figura do homem nordestino, homem de força e fé, e que foi produzido aí podcast fazendo reflexões sobre a cultura nordestina através da música e o homem nordestino de força e fé. Esse aqui é o João Arthur, que eu faço questão de compartilhar com vocês. Aquele que eu falei que estava encabeçando o projeto de respeito aos alunos inclusivos. João Arthur é um aluno que ele é autista e ele se encontrou muito dentro das disciplinas diversificadas, todas as 4. E o João Arthur, ele se sentiu esse aluno protagonista. Ele passou a participar mais, enviou mensagem para a professora Sanders, e a gente teve um projeto chamado Mensagens Motivacionais, até eu errei aqui, depois de consertar, Mensagens Motivacionais, onde não só o João Arthur, vários alunos enviaram mensagem para os colaboradores da escola, e dentre esses colaboradores, a direção, a coordenação e os professores. A professora que mais recebeu mensagens nesse período de pandemia foi a professora Sanders. Queria até que ela compartilhasse um pouco da experiência dela com a gente, o que ela sentiu ao receber várias mensagens, professora Sanders. Pode ser? Pode sim, professor. Agora? Sim, por favor. Vamos lá, então. Gente, foi um período difícil que eu passei na minha vida, perdi minha irmã agora nessa época da pandemia, né?
E, assim, eu sou muito transparente com os meus alunos, né? E na hora das aulas, que eram online, eles estavam, na hora que eu recebia as ligações do hospital, né? E eu tinha que atender, que só podia ser eu mesma, a pessoa que era responsável para atender os telefonemas. E eles ficaram sabendo, né, da situação da minha irmã, que ela chegou a falecer. E os alunos ficaram, assim, muito comovidos, né? E esse trabalho do David veio realmente me trazer muito consolo, né? Porque eles mandaram mesmo, recebi várias mensagens, que é muito feliz, emocionada até, né? E sou muito grata aí pelas mensagens deles. E foi muito importante, sim, para a minha vida. Muito bom. Muito obrigado, professora Sandra, muito obrigado. E é um exemplo dos vários professores e colaboradores, pessoal da portaria, da limpeza, todos receberam mensagens como forma de afeto, né? E também trabalhamos a questão do aluno do protagonismo juvenil dentro da inteligência emocional, para como é que ele vai lidar com o mercado de trabalho, como é que ele vai planejar a ida para o mercado de trabalho depois do ensino médio, ou depois da universidade, como é que ele vai lidar com as ações dentro do mercado de trabalho e também como é que ele vai lidar emocionalmente se o mercado de trabalho fechar as portas para ele ou convidá-lo a sair futuramente. Então, eu estava trabalhando o preparo para uma realidade que pode acontecer, mas com o pensamento positivo de que a conquista do mercado de trabalho é dele, com essa dedicação, com essa luta, né? E outro livro que eu quero compartilhar com vocês, muito utilizado em sala de aula, é o livro O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, onde ele fala sobre esse cuidado que você tem que ter, principalmente na dor. A pandemia foi um convite para a gente trabalhar muito a criatividade. Dentro dessa criatividade, perceber o que é que eu posso fazer para ter o meu autocontrole emocional e para ter o controle emocional do outro. A gente falava muito em sala de aula, desmistificava algumas coisas. Por exemplo, a empatia é se colocar no lugar do outro. Não é só isso. É tentar enxergar através da lente do olhar do outro. E quando a gente falava de compaixão, a gente dizia, a compaixão é ajudar o outro. Não é só isso, é ter uma atitude gentil, e muitas vezes a atitude gentil é só uma escutativa mais apurada, né? E isso aconteceu muito dentro dessa pandemia com os alunos e as experiências que eles compartilhavam com a gente. E a pergunta que a gente fazia sempre, a inteligência emocional impactou a sua vida? Como? E aí eles voltaram para o diário de bordo e começaram a escrever tudo o que eles passaram. Olha, cada experiência, cada vídeo, cada mensagem escrita que eles compartilhavam com a gente de fazer emocionar. Cada texto que eu lia, eu me emocionava. E aí eu compartilho a referência bibliográfica com vocês, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl. Claro que não foram só esses livros que foram utilizados, né? Várias outras pesquisas, artigos a gente pode utilizar, que a gente pode encontrar na internet. Obrigado. Agora eu quero passar a bola para a minha amiga, professora Sanders. Show! Então, vamos lá. Sai da tua apresentação, pronto. Vou apresentar agora a minha tela aqui. Bom, eu não estou visualizando porque o outro computador vai apresentar um vídeo, para poder sair o áudio, né? Mas vamos lá, pessoal. Boa noite, né, a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse nosso conhecimento. Eu aprendi muito, né, com esse desafio. Certamente foi muito sofrido, porque eu tive que buscar material, pesquisar material para poder trabalhar a educação financeira o ano inteiro, né? Mas foi importante porque essas pesquisas nos trazem muito conhecimento, né? Bom, vamos lá. Então, eu chamo Sanders e é um prazer estar aqui com vocês, tá, pessoal? Então, eu trago aqui para vocês o objetivo, né, incentivar o aluno para a importância do planejamento familiar. Isso foi muito importante, a gente focou, no primeiro momento, foi exatamente essa questão do orçamento familiar. Eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente realizou, né? Na verdade, não vou mostrar todos porque não dá tempo, mas vamos lá. E outro objetivo é contribuir para o consumo saudável, desenvolver habilidade para futuras tomadas de decisões, auxiliar o aluno, né, para planejar no futuro, e estimular o aluno para o pensamento crítico sobre questões financeiras, tá? E a justificativa trouxe aqui a BNCC, né, um aspecto a ser considerado no estudo do conceito básico da economia e finanças, e visando a educação financeira dos alunos. E aqui a BNCC está focando na questão da educação financeira dentro da matemática, né, e por coincidência eu sou formada em matemática, sou professora de matemática também do SESC, certo? Vamos lá, a primeira atividade que eu trabalhei com eles foi exatamente essa tempestade de ideia, onde eu perguntei para eles qual era o conceito de educação financeira, né? O que eles entendiam sobre educação financeira. Então, eles foram lá e falaram
o que eles realmente achavam, que era comida, que era dinheiro, que era banco, enfim. Achei muito interessante essa forma deles pensar o que seria a educação financeira, né? E, não no primeiro bimestre, entrando para o segundo bimestre, também trabalhei essa questão do orçamento familiar, e aqui foi lançado o que é despesa, né, o que é uma receita fixa, receita variável, despesa fixa, despesa variável, enfim. Né, e no final, entrando para o mês de fevereiro, no final de fevereiro, eles iam apresentar aí um seminário, né, um seminário mostrando para todos, um seminário que seria em equipe. E qual era a proposta do trabalho? Eles iriam, no mês de janeiro, eu finalizei essa parte do conteúdo, e eu pedi para que eles anotassem todos os gastos do mês de janeiro, anotassem no papelzinho, dei o exemplo para eles, né? E o mês de fevereiro, eles iam usar estratégias para quê? Para que eles percebessem, né, o que poderia ser feito para diminuir esses gastos, que aí, a partir daí, eles iam entender o que era um gasto variável, o que era um gasto fixo, né? E aí eles fizeram todo esse trabalho, mas não deu tempo para apresentar, porque a gente entrou aí, né, na quarentena, enfim. E aí eles fizeram mais, durante a pandemia, eles enviaram para mim vídeo, né, mesmo no slide, apresentando esse trabalho, né? E aí, durante todo esse período, em mês de fevereiro, foi apresentado também, aprender para eles, trazendo essa questão do encarte, né, para eles saberem usar o dinheiro de forma consciente, né, saber gastar o dinheiro de forma consciente. Eu sempre digo para ele, pessoal, nós temos que gastar sim dinheiro, claro, mas vamos gastar com consciência, porque, olha, se sobrar um dinheirinho, aquele dinheirinho vai ajudar você a, né, usar nas emergências. Aí eu dei muitos exemplos para ele, até mesmo os meus exemplos, né, para eles entenderem melhor essa questão, para que eu vou guardar dinheiro, né? Então, serve principalmente para as emergências, né? E aí você tem um sonho a realizar. Então, vamos guardar alguns caramujozinhos que sobrar para dar certo. Então, esse trabalho aqui, que está apresentado para vocês no slide, foi um trabalho com encartes, né? E tudo em cima desse orçamento familiar. E aí, durante todo esse período do mês de fevereiro, eles realizaram a atividade e tudo, mas para apresentar não deu tempo, e eles me passaram essa informação aí através de vídeos, através de slides, né? E eu quero apresentar aqui para vocês, não sei se dá para vocês ouvirem o próximo vídeo, porque não vai dar tempo, porque é muita informação, né? Eu tenho aqui o Levi Coelho, oitavo B manhã, achei muito interessante, ó, como ele apresentou, e acredito que vocês vão poder ouvir. Deixa eu conseguir, ver se eu consigo enviar por aqui. Meu nome é Levi Santos Coelho, sou do oitavo ano B manhã, e hoje eu estou aqui para fazer um trabalho de educação financeira, proposto pela professora Sanders, que basicamente consiste em você calcular todos os seus orçamentos feitos em janeiro e fevereiro e mostrá-los em sala. Por conta dessa pandemia, infelizmente a gente não pode apresentar em sala, então a gente vai estar repassando pelo Classroom e vamos começar. Primeiramente, em janeiro, eu tive um total de gastos que foram R$ 3.643,40. Então, a gente aqui vai estar aparecendo aqui uma tabelinha de todas as coisas que eu gastei. Como a gente pode ver aqui, em condomínio, a gente sempre, condomínio e aluguel, a gente tem sempre o mesmo preço fixo de janeiro e fevereiro. Como vocês podem ver, tem um preço fixo, porque muitas das vezes eles mudam, porém nem sempre, é muito raro a gente ter essa mudança de orçamento. Na água, como vocês podem ver, aqui deu R$ 32,20 e aqui R$ 28,30. Esse aí foi bem útil, bem sensato. Eu tentei sempre gastar menos, mas sempre continuando com aquela mesma forma, lavando as mãos, tomando banho, nos horários adequados. E outra coisa que eu fiz é que existe aqui horários de pico, onde preços como da água e da luz aumentam bastante. E o que eu fiz é pesquisar. E sempre eu vi, e horários de pico, eu sempre
evitava. Prontinho, então, vejam só a percepção dele, né? Os horários de pico, né? Essa questão de dizer que o aluguel, né, ele é fixo, mas também pode ser variável, porque vai ter um momento que ele vai mudar. Né? Dele ter esse conceito do que é uma despesa fixa e o que é uma despesa variável. E a partir desse trabalho, né, que eles realizaram, eu entrei exatamente nesses conceitos, né? E aí, vocês entenderam o que é conceito, o que é uma despesa fixa, uma despesa variável, né? Eu achei muito interessante a questão do horário de pico, né? Então, outro trabalho que eu quero mostrar para vocês é o do Marcos Paulo, né? Ele é autista, tem autismo severo, e o Marcos Paulo do Nono C Manhã, e aqui eles fizeram um dos conteúdos que foi trabalhado durante a pandemia, né, nas aulas que foram gravadas, inclusive, pessoal, tá? Foram aulas gravadas, eles tiveram acesso e fizeram esse trabalho aí das propagandas comerciais, onde a proposta eles assistiram programa de propaganda de TV, eles, por 45 minutos, mais ou menos, eles assistiam as propagandas, né, e eles iriam anotar quais as propagandas que mais chamou a atenção dele, que fez ele sentar na cadeira e né, no sofá e assistir, que prendeu a atenção dele, né, e anotar quais os produtos, né, que foram apresentados e quais desses produtos chamou a atenção e fez com que ele desejasse comprar esse produto, né, que aí eu trabalhei a questão do consumo e do consumismo, né. Vou mostrar um pouquinho o áudio do Marcos Paulo para vocês, tá? Aqui é uma questão do seu manhã. E hoje eu vou falar sobre propaganda e consumismo. A propaganda é uma coisa boa, mas influencia as pessoas a comprar o que não precisa. O consumismo não é uma coisa boa, ponto. A gente tem que aprender a parar de consumir muito e comprar só o necessário. Pois é, então, ele fala aqui, ele citou a questão do consumismo, né? Alguns alunos ficaram com dúvida em relação a qual é a diferença eles chamam de pro, chamam a gente de pro, né? Qual é a diferença entre consumo e consumismo, né? Então, ele pode perceber que consumismo é que você consome demais, de forma exagerada, né? Eu achei interessante a fala do Marcos Paulo, porque ele disse que a propaganda é a coisa boa, né? E gostei muito dessa fala dele, porque realmente a propaganda é coisa boa, né? O que não pode acontecer é você comprar demasiadamente. E isso eu falei para os alunos, né? Essa história não pode. E apresentei alguns trabalhos para eles também. E agora vem aqui essa apresentação do HQ, interessante, que foi exatamente isso, foi um projeto, né? A HQ, História em Quadrinhos, foi com as 4 disciplinas e outras disciplinas também, a base diversificada, religião e artes, né, professores? Enfim, e a história aqui, qual era a proposta, né, para os 8º e para os 9º anos? Os 8º anos, eles iam fazer uma propaganda de um turismo religioso, né, interessante, porque entra a cultura digital com a questão do HQ, entra a educação financeira com a questão da propaganda, né, entra aí a questão da religião, enfim, tudo isso teve, né, um conjunto de informações sobre a base diversificada e outras disciplinas estavam junto também trabalhando com a gente, né? E aí nós temos a propaganda de um turismo religioso, o pessoal do 8º C Manhã, do Caio, no caso, e o nono, a proposta foi exatamente ele fazer uma crítica de uma propaganda enganosa, né? História em quadrinhos. Então, muito interessante esse trabalho, feito em parceria aí com meus colegas que estão apresentando e os demais, né? E eu quero trazer também, né, a Eulália Barroso, que apresentou aí a história em quadrinhos dela. Ela sempre está ativa, sempre ali fazendo as atividades de todos os professores, tanto ela como Marcos Paulo e os demais alunos de inclusão estão sempre participando. Eu achei muito interessante. Né? Outra atividade, aqui também é da Eulália, essa aqui é propaganda de consumista, é a propaganda também da TV, e eles iam fazer pesquisa. No caso deles, eu coloquei para pegar de jornais e revistas, né, as propagandas. E aí a Eulália traz aí a propaganda da Escola Santa Isabel, né? Ela fala que foram 12 propagandas, né? Aí ela citou aí, escreveu algumas propagandas que ela realmente pesquisou, né? E aqui é outra atividade que eu fiz. Essa atividade falava sobre o poder de compra, onde eu dava para eles produtos, eles faziam pesquisa de produtos do mês de janeiro desse ano ainda e do mês de
novembro, que já foi no finalzinho agora, de novembro, o mesmo produto, né? Só que seria uma espécie de uma cesta básica, né? E eles iriam avaliar os valores, se teve alteração, claro que teve, que perceber isso, e aí eu entrava na questão da inflação, né? Onde é que entra a inflação aí, pessoal? E a questão do poder de compra, dei até o exemplo, caso ele tivesse guardado R$100 no ano passado, esse ano, lá, guardou R$100, nada na gaveta, está embaixo do colchão, vai olhar os R$100 hoje, se você vai pegar os R$100 um ano depois, como é que está esses R$100? Será que tem o mesmo valor? Se de lá para cá, durante esse ano, teve um acréscimo aí de 40% da inflação, certamente eles perceberam isso, que ia ter também, todos os produtos iriam aumentar, e aquele valor lá dos R$100 iria diminuir 100%, 40%, né? Isso é 40%. Porque exatamente os 40% da inflação ia ficar inferior. E aí, esse trabalho aqui, também do poder de compra, foi exatamente com o aluno Yuri Monteiro, que ele também, né, é de inclusão, claro, a atividade sempre adaptada, né, para que eles pudessem fazer de forma tranquila, né. Enfim, pessoal, e agora o avatar, né, o avatar, eles fizeram o avatar com vários temas, né, a gente já aceitou os temas que eles colocaram para a gente, e eu trouxe aqui o avatar da Ana Luísa Brito, que ela fala do Silvio Santos, né, de como o Silvio Santos ficou rico. Eu quero mostrar para vocês também o áudio dessa história aí do Silvio Santos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana Luísa do Manhã, e hoje vamos falar sobre uma pessoa que muitos devem conhecer. É uma pessoa que trabalhou de camelô e hoje é milionária. Você sabe quem é? Isso mesmo, é o Silvio Santos. Silvio Santos é um apresentador de televisão e um imperador brasileiro. Começou a trabalhar como camelô aos 14 anos de idade, quando aprendeu a negociar e a expor sua voz, considerada poderosa. Ele era chamado de Silvio pela sua mãe, que não gostava do seu nome de batismo. Ele se formou em contabilidade. Com 18 anos, Silvio começou a servir o exército. Enfim, eu vou continuar, porque ainda tem muita coisa para fazer. Bom, pessoal, eu trouxe aqui umas sugestões para vocês. Eu fiz pesquisas nos sites, também em alguns livros de educação financeira. Eu trouxe para vocês aqui do primeiro ao quarto ano, tá? Esse livro, esse material aí, muito bom, riquíssimo, tem muito conteúdo para a gente explorar, né? A gente pode adaptar, enfim, você pode usar da forma que você achar melhor, né? Então, essa é uma dica que eu estou dando para vocês, né? A gente pode, sim, compartilhar com vocês esse material, tá certo, pessoal? E, assim, esse foi o nosso trabalho, o meu trabalho juntamente com a minha equipe, né? Aí na base diversificada. Quero agradecer a atenção de todos, pessoal. Valeu. Vou só tirar. Agora a nossa professora Andréa, de Cultura Digital. Andréa, eu não vou falar nem um minuto, não. É só pegar um gancho no que a Sandra falou com relação a consumo e consumismo, né, através da propaganda enganosa. Eu ia até mostrar um HQ para vocês com referência de um aluno, né, que fez, que nós trabalhamos dentro disso, o direito do consumidor, né, onde eles puderam perceber e até mesmo identificar, através desse trabalho aí que a Sandra anteriormente promoveu para eles, né, que eles assistissem as propagandas em determinado tempo, né, e eles puderam até mesmo ter essa criticidade de identificar, né, quando a propaganda ela não vem aí a compreender a realidade. Foi um trabalho riquíssimo mesmo. Acredito que se nós falássemos as experiências que nós tivemos, acredito, assim, todas, né, mostrando, a gente passaria, acho que essa noite todinha. Pessoal, boa noite. Meu nome é Andréa, eu sou professora de Ciências e Cultura Digital. Antes de começar, eu vou deixar aqui essa página de Padlet, que são vários vídeos, inclusive vídeos de alunos que falaram sobre as disciplinas, que eu coloquei nela, se vocês quiserem visualizar depois, porque o tempo está muito corrido, e aí depois eu passo o endereço para vocês, tá? Se não der tempo mais passar vídeo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, como todos, a apresentação do meu currículo,
né? Eu sou professora de ciências, biologia, porém estou como professora de cultura digital, sou formada em licenciatura em biologia, especializada em informática educativa e estou cursando sala de recursos agora nesse momento de quarentena, né? E aí são os meus contatos, tá? Meu telefone e meu WhatsApp, meus e-mails particular, e-mail do SESC, SENAC. E, a priori, eu queria dizer que a quarentena, ela foi um desabrochar, certo, da cultura digital. Porque, na verdade, quando eu comecei a dar essa disciplina, dar matérias dessa disciplina em sala de aula, eu comecei, né, pela comunicação em relação às tecnologias digitais. Então, a primeira coisa que eu queria com eles, a comunicação que eu queria com eles era uma comunicação digital. Então, para isso, eu precisaria ter telefones, né, números de telefones, o WhatsApp. Eu comecei a usar a sala do Classroom, e aí eu peguei os contatos com eles, fiz grupos, né, fiz salas do Classroom com eles, salas de cultura digital, e a gente começou a se comunicar a partir daí. E aí, gente, a disciplina de cultura digital, ela é uma disciplina que eu vou usar as tecnologias, porém, eu também tenho que pesquisar, né? O objetivo dela, na verdade, é fomentar sobre a cultura digital e as práticas dentro da escola, uma inclusão científica e digital dentro do ambiente escolar e também fora do ambiente escolar. E temos as justificativas aí, tá? Mas eu vou passar, porque está muito corrido. Então, nós temos salas aí do 6º ao 9º ano, salas de ciências e cultura digital, e nós fizemos de todas as matérias também, que isso ajudou muito no período de pandemia. E as minhas primeiras aulas na cultura digital foram apresentadas em PPT, né, que é o PowerPoint, que no primeiro bimestre foi o século XX, avanços e conquistas, a era da informação, tecnologia e desenvolvimento socioeconômico, e as novas gerações e impactos da tecnologia no século XXI, que trouxe para os alunos a questão da pesquisa, né, e a aula investida, porque eu colocava o material lá no Classroom, e eles já vinham com as informações. Então, aí, nós fomos lá desde o início das primeiras tecnologias, né, avião, a internet, o computador portátil, o fax, televisor, o antibiótico, né, câmera fotográfica, e era uma espécie de aula investida, porque eu dava aula, porém eu passava o material, e eles retornavam fazendo a atividade dentro de sala de aula. A nossa segunda ação da cultura digital foi junto com a disciplina da Jamile, mais a disciplina o SOI, né, porque ela até falou na apresentação dela a questão do bullying. Eles estavam falando do bullying dentro da escola, e eu falei do bullying virtual, trabalhei vídeos, né, apresentações, junto com eles, foi um trabalho em conjunto, só disciplinas diversificadas, com cultura digital e a ética e cidadania. O terceiro projeto que a gente fez foi projeto desenvolvido com a professora Jailana, que foi um projeto sobre fotografias criativas com smartphone. Na verdade, nós queríamos fazer uma movimentaçãozinha antes do carnaval, né? E nós geramos esse projeto e selecionamos as fotos mais significantes, né? E eles gostaram muito, muitos participaram, né? E a gente fez uma seleção aí das melhores fotos. Esses 4 alunos aqui. E aí veio o segundo bimestre, né? E meu Deus, como é que nós vamos ficar? Como nós vamos trabalhar, né? Eu botei até uma figurinha aí, porque eu costumo fazer os prints de tela e botar para os meninos, né? Chamando eles para a sala. E aí, gente, ficou, né? A gente tirou as férias, o que ajudou bastante, né, a esse desabrochar das disciplinas foi a questão da comunicação entre a coordenação, a direção, o SOI e os professores, né? E eu costumo dizer que a diversificada, ela Jamile. Ai, só um minuto. Eu fui apertar aqui, foi para a Jamile. Então, nós tínhamos aí
a interação, né, pelo WhatsApp com os alunos, o SOI intensificou isso aí. Tinha um professor também, Luan, que já tinha um contato dos 8º alunos, eu fiquei com o 6º e 7º, para a gente trabalhar com os alunos, as chamadas, né, as salas, os horários. Isso tudo foi um trabalho em conjunto de cooperação, né, junto com a coordenação, o SOI, professores em geral. E o que foi que a gente utilizou, né? Nós utilizamos o WhatsApp, e-mail, o Meet, né, que é o que nós estamos utilizando hoje, a Plural, que me ajudou muito, né, na questão das aulas dentro do app, dentro do aplicativo, e Hangout, Google, celular e computador, né? Isso aí foi o que a gente trabalhou, começou com isso aí, o desabrochar aí da cultura digital com os meninos, porque até então eles não tinham entrado ainda na Plural, depois disso aí eles começaram a visualizar os livros, né, eles tinham acesso, login, e aí a cultura digital entrou de fato na vida deles. Então, no segundo bimestre, a gente já estava tendo aulas gravadas, eu estava fazendo minhas aulas gravadas em casa, eles tinham acesso, eu fazia a edição dessas aulas, e no segundo bimestre, eu trabalhei ferramentas, eu trabalhei e-mail, né, como eles vão fazer o e-mail, como é que eles vão enviar, eu trabalhei um pouco o Word também, porque eles estavam com dificuldade de enviar material, trabalhei páginas que elas são de jogos, né, que é o Kahoot e o Quizzes. Eles adoram jogar, eu colocava os materiais, e a partir daí, o último assunto do segundo bimestre era a produção de HQ. Como a gente não tinha, assim, a gente não tinha muita ideia do que estava acontecendo em casa, ou até tinha, porque nós estávamos dando aula, estávamos ouvindo o que estava acontecendo, assim como eles entraram nas nossas casas, né, a gente criou um projeto, que é projeto A Saga dos Estudos durante a Pandemia, e aí eu deixei ele aberto, porque eles iam produzir as histórias em quadrinhos, eu ensinei a baixar os apps, eu dei acho que quatro apps diferentes, de acordo com cada um, eles que escolheriam lá o app que seria melhor para ele, né? E aí, eles geraram diversos tipos de HQs e diversos assuntos, gente, foi muito engraçado. A gente reunido, teve um dia que a gente passou a noite vendo esses HQs, como esses meninos são criativos, né? Aqui, o primeiro, ele está falando de um sonho, né? Que era o sonho de estar com os amigos novamente na escola tomando um café. Aí ele bota um bonequinho. O menino que sonha é o Luiz Coelho, que ele usa óculos, e ele gostaria muito de jogar futebol. Então, ele expressou aí esse sentimento dele nessa HQ, né? A questão no começo do ano teve a questão das matas, das queimadas, né? Aí teve uma aluna que trabalhou isso aí, botou no HQ dela, né? Como é que vai ficar? Como é que nós vamos ficar, né? Com essa história dessas queimadas. Teve várias histórias, inclusive eles colocaram os assuntos de matemática, assuntos de ciências, assuntos em geral, porque nesse projeto aqui, o assunto ele estava liberado, né? Depois desse projeto, a gente teve a ideia de unir as disciplinas diversificadas, então a gente gerou junto com a disciplina diversificada o projeto Produção de Histórias em Quadrinhos e os Jovens Digital. E nesse projeto, ele está subdividido em 4, né? O 6º ano ele ia trabalhar, no caso, diálogo, a solidariedade e a inclusão. O 7º ano, as manifestações populares e o diálogo entre as religiões. O 8º ano, consumo, né? Que a Sanders falou, a empresa de turismo religioso e as mídias digitais. E o 9º ano, a propaganda enganosa. Todos os alunos participaram, só que os assuntos eles estavam interligados com as matérias deles. Aí eu botei o trabalho da aluna que a Sanders colocou, não sei se vocês observaram, que essa foto aqui desse trabalho é o professor David, né? É um app que ele transforma a foto da pessoa, eu pedi a foto dela, né? Ela fez o trabalho, fez a transformação do trabalho, coloquei a foto do David, ele brincando, né, em sala de aula com a gente, e aí chegou o 4º bimestre, né? Eu dei um mini curso de fotografia, que eles falaram muito, que gostaram desse curso, eu até botei aí a apresentação, se vocês quiserem escutar no final. Fora isso aí, eu incluí, gente,
um mapa mental, o flashcard e o podcast. Por quê? Porque a demanda aí veio da ética e da cidadania e da disciplina de geografia, né? Então, aqui tem um podcast de um aluno. Essa página aqui foi a que eu utilizei, que ela faz diversas outras coisas, e esse aqui foi o app, que é o Anchor, que eu utilizei para fazer o podcast com meninos. Depois, esse é um trabalho de um aluno do 7º ano, né, que a gente trabalhou os apps de mapa mental, e elas deixaram bem claro que era muito melhor fazer o mapa mental dentro do app, porque no caderno elas diziam que não tinha espaço, e dentro do app elas conseguiam espaço para colocar tudo o que elas queriam, né? Você vê bem aí que não é a minha disciplina. Eu ensinei a mexer no app e ela fez na disciplina de português, né? Aí, esse site que eu trabalhei, que é o Go com QR, ele trabalha slides, flashcard, mapa mental, notas, quiz, fluxograma, e outro trabalho que eu fiz com a disciplina de geografia foi esse aqui, foi os flashcards. Perguntas na frente com respostas atrás, né, uma espécie de jogo. E eles tinham que fazer perguntas e respostas dentro de sala de aula com a professora de geografia. Aí depois, esse aqui são os apps que eu utilizei com eles, né, de celular, Android, e a gente procurava também iOS, e dicas e sugestões. Esse aqui foi no 3º bimestre ainda, que foi a aula de fotografia, né? Eu usei as técnicas de fotografia, falei sobre ângulos, regras dos textos, proporção áurea, e a gente passou aí para a parte prática. Na parte prática, eu usei o Lightroom para eles fazerem a manipulação da foto, né, fazer modificação do que estava errado, do que estava certo, a luminosidade, o que ele achava que teria que usar, e geraram-se fotos e trabalhos, um mais lindos do que o outro, né. Essa aqui é uma foto da Luana do 6º ano, tem um vídeo aqui, um pequeno vídeo aqui de algumas fotos, que também foram geradas, e essas fotos, elas foram para atividades de disciplinas diferentes, tem até uma que foi utilizada de inglês, né? A professora de inglês trabalhou. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu mostrei essas 3 fotos porque elas me chamaram muita atenção. Na verdade, esse app aqui, o Vimage, ele dá movimentação na foto, faz a foto ficar 3D. Então, essa atividade seria, né, eles transformarem a foto em 3D. E algumas atividades à parte, né, o aniversário do Levi gosta muito, vocês viram lá na apresentação da Jamile, uma foto que ele estava com um boné de Super Mario, e aí a gente fez um cartão de aniversário e uma mensagem de aniversário para ele, né, eu coloquei o rostinho dele com o chapeuzinho do Mario, ele amou. Bem aqui no cantinho tá a Jo, ó, que é a ajudante de sala, né, que trabalha com ele, uma maravilhosa. E no 4º bimestre, eu tinha que falar de mídias sociais, a gente tinha que gravar, fazer edição de vídeo, edição de imagem, a gente tinha que trabalhar pesquisa, né, pesquisa na internet, técnicas de gravação, a gente tinha que trabalhar a oratória, a investigação, então veio o projeto, a produção de avatar e curiosidade histórica. Por quê? Porque ele ia produzir, né, numa rede social, que a gente indicou o Zepeto, porém, ele estava aberto para fazer em qualquer outra, se ele não conseguisse baixar o Zepeto. Aí eu falei muito sobre o uso consciente da internet, as redes sociais mais usadas no Brasil, nós pesquisamos diversos assuntos na internet, né, associados às nossas matérias diversificadas com eles, os procedimentos e cuidados que eles devem ter ao usar a internet, e eu continuei orientando até o final do bimestre a produção do avatar, porque eles não tinham só que fazer o avatar, eles tinham que procurar uma pesquisa, falar de alguém ou algo importante, e dentro dessa pesquisa, eles tinham que falar a curiosidade histórica da vida dessa pessoa.
E aí, a gente fez a produção, tá aí, a pesquisa da curiosidade histórica, nós escolhemos o app de acordo com a necessidade do aluno, fizemos a produção do vídeo, a identificação da curiosidade histórica, e aí ele fez inseriu esse material dentro do edital. Esses aí foram alguns apps, o Zepeto foi o app principal que nós usamos. Aqui foi o resultado do projeto. Eu vou ver se eu consigo apresentar ele para vocês. Não. Então, aqui nessa página, gente, estão vários projetos, vários vídeos. E bem aqui está o meu reconhecimento e gratidão, sabe? Porque esses alunos, por mais dificuldade que eles tiveram durante a quarentena, eles trabalharam muito, né? E nós também, eles ligavam para a gente, mandavam mensagem, um reconhecimento, sabe? No final, no último dia de aula, eles entraram na sala de aula, todos com o meu rosto. Então, isso aqui foi muito tocante para mim, sabe? Porque, se você observar aqui, tem meu rosto aqui modificado, meu rosto aqui com coração, aqui eles tiraram foto minha lá do Instagram, aqui foi do carnaval, aqui eles fizeram meme comigo, e todos eles entraram assim para nosso último dia de aula, que foi maravilhoso. E os agradecimentos, né, que eu quero deixar para a Magda, a Catiúcia, a pessoal da Diversificada, que a gente se uniu agora, terceiro e quarto bimestre, deu tudo certo. A Alessandra, que é a minha coordenadora. A Júlia também, minha coordenadora, né? Que elas entraram no planejamento junto com a gente, viram que o trabalho ia dar certo, ia ser só sucesso. E graças a Deus, realmente deu tudo certo. Não é fácil, tá? Mas não é impossível. Eu sei que no começo dá um medo, porém, quando a gente vê o resultado do trabalho, gente, a gente sente até, como é que se diz? Uma alegria, assim, fora do normal, tá? É um reconhecimento mesmo. Aí eu só queria mostrar só mais uma coisa, que é a questão da curiosidade histórica do Avatar, tá? Só para vocês olharem aqui. Ai, não, vou mostrar esse aqui, que é o melhorzinho. As meninas agradecendo, viu, gente? As meninas, elas fizeram um trabalho, as meninas, Oi, meu nome é Gabriele, eu sou do sétimo B da manhã, porque o ano ainda não acabou, mas próximo ano eu vou pro oitavo, que eu passei de ano. E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com as aulas de cultura digital esse ano. Bom, essas aulas de cultura digital me ajudaram muito e também eu acho que ajudaram meus amigos bastante. Por conta que esse ano, por causa da pandemia, a gente aprendeu um novo recurso, que foi o recurso totalmente online. Bom, nesse recurso a gente teve que aprender, tipo, a enviar atividade por e-mail, pelo Classroom, e, tipo, eu não sabia, tipo, mandar alguma coisa por e-mail, essas coisas. E essas aulas da Andrea me ajudaram bastante, porque, tipo, eu não sabia, tipo, mandar nada por e-mail e tal. Mas depois que ela ensinou pra gente, ficou totalmente mais fácil. E também as aulas de fotografia. Essas aulas me ajudaram bastante, porque eu gosto muito de bater foto, amo editar fotos. E as minhas edições, elas não eram muito boas. Depois dessas aulas, eu fiquei, tipo, treinando bastante com minhas fotos. E eu já vi que, tipo, de antigamente pra cá, elas já deram uma boa melhorada por conta dessas aulas. E também as aulas sobre HQ, o Avatar, aulas sobre aplicativos, redes sociais, me ajudaram bastante. Não só como as aulas sobre e-mail, como funcionam as ferramentas, computador e celular, mas também essas aulas me ajudaram bastante com coisas que eu não sabia. Eu gostei muito de estudar cultura digital esse ano e eu espero que próximo ano a gente continue tendo essa matéria, que a gente possa aprender ela na sala, juntinhos com os nossos colegas e amigos, por
Porque esse ano foi muito bom estudar cultura digital, mas eu também fiquei imaginando em vários pontos, tipo, a gente estudando ela em sala de aula, conhecendo várias coisas novas e com os nossos amigos perto da gente. Que esse ano, infelizmente, não foi possível por conta da pandemia, mas eu espero que próximo ano tudo dê certo. E é isso. Beijo. Sim, gente, então é isso aí, tem mais, tá? Mas vocês podem entrar lá no Padlet, eu disse para vocês, e aí olharem lá os trabalhos dos meninos. Eu coloquei todos os trabalhos que a gente citou aqui. Se alguém tiver vontade de visualizar mais, o material está todo lá. Eu criei um QR Code para lá, tá? E eu quero também agradecer. Vocês ficaram até agora, né, vendo a apresentação do nosso trabalho, dar uma boa noite, muito obrigada por tudo. Por incrível que pareça, nesse momento agora, eu acabei de receber uma mensagem de um aluno por via WhatsApp, convidando para participar de um projeto, né, que eles, dois alunos, né, que é o Arthur Ramos e a Ana Clara Eli, que são dois alunos nossos do 9º ano, eles encabeçaram, que é com referência a alguns debates, e esses debates não é somente pessoas daqui do Ceará que entram para discutir alguns temas, né? E ele agradeceu, né? Agradeceu à professora Andréa, né, de Cultura Digital, agradeceu ao professor David Moraes, a Sanderes, e também quem vos fala aqui é a professora Jamile, né, por ter contribuído aí, né, deles serem aí esses jovens protagonistas aí, né, construtores da sua própria história. Eu pedi até para que ele, né, gravasse um depoimento com relação aí da experiência dele. Aí eu vou compartilhar aqui com o nosso grupo da Base Diversificada, no qual a Magda se encontra, e ela compartilha aí para vocês. Eu também tinha outros vídeos, podcasts, né, de alguns alunos, mas devido ao tempo ia se alongar muito aí a nossa noite, né? Mas se fôssemos mostrar assim as ações, né, que podemos desenvolver, né, nessa pandemia, a gente ia passar mostrando aí muitos, né, exemplos de trabalho dos nossos alunos, né, e principalmente aqui, né, agradecer a Andréa por ter propiciado tudo isso, né, ter contribuído com sua disciplina, né, dos flashcards, dos mapas mentais, dos podcasts, né, e essa união, né, da base diversificada, base comum, e também aí da supervisão e direção que fez tudo dar certo, certo? Se eu fácil, agora eu posso dizer que foi fácil, mas no início foi um grande desafio. Mas eu peguei essa blusa aqui, ó, que eu tenho muito orgulho de vestir, certo? Vestir, vamos embora, vai dar certo. E deu certo. Que maravilha, Jamile. Eu vou, então, encerrar aqui o nosso momento. Eu vou até ligar aqui minha câmera, porque eu fiquei tão emocionada com a apresentação de vocês, toda, né, para homenageá-los. Não pretendi aparecer, não, mas eu acho que é mais significativo quando a gente tenta falar olhando nos olhos, né? Dizer que estamos muito orgulhosos. Falo aqui em nome da direção da escola, falo em nome do departamento regional, Patrícia Rinaldi, Alane, eu tenho certeza absoluta que quando assistirem a esta apresentação sentirão a mesma emoção que eu senti, porque nós sabemos das dificuldades que não foram poucas, né? Contudo, desde o começo do processo, eu nunca tive nenhuma dúvida sobre a capacidade técnica, científica e humana de cada um de vocês, né? Nós sabíamos que teríamos dificuldades, desafios a serem superados, porque a nossa prática é uma aprendizagem cotidiana, é um desafio cotidiano, a gente tem que estar sempre se superando, e eu vi hoje essa superação em cada um de vocês. Então, gente, sintam-se muito abraçados. Eu lamento a nossa equipe não poder estar aqui na íntegra em função das dificuldades que nós já falamos, mas este é só o primeiro de muitos momentos que nós teremos, e
uma coisa eu garanto, no que depender de mim, vocês vão brilhar cada vez mais. Porque não foi à toa quando nós pensamos que os professores do SESC tinham um potencial adormecido. E agora chegou o momento de mostrar isso para o Brasil inteiro, né? Um abraço muito, muito carinhoso, muito obrigada, Sanders, que coisa linda o projeto, a paixão da Jamile, o David, nem se fala, né? O David é carisma e afeto puro, e a Andréa, parabéns, viu? Obrigada. De coração, querida, vamos adiante, excelente trabalho, estou muito feliz com vocês, e principalmente pelas nossas crianças, né? Porque é em nome delas que a gente se esforça, que a gente se reinventa, e é para elas. E nesse momento tão difícil, essa união, ela é fundamental para a gente continuar resistindo e acreditando que a educação, ela pode, sim, transformar e nos dar razões para sonhar, não é? E é isso que a gente espera do SESC e da nossa prática. Um grande abraço, viu, gente? Obrigada mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Boa Até uma noite. próxima. Boa noite. Essa foi a primeira de muitas. Deus quiser. Pessoal, parabéns. Jamila ainda está aí. Estou sim, Oi, estou estou sim. aqui. Olha, muito orgulhosa de vocês. Foi tudo muito lindo desde o início, certo?